Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando na sua tela com muita informação, entretenimento, muita coisa boa aqui hoje, viu, gente? Tem artesanato hoje no nosso programa, é isso mesmo. Nós vamos aprender a fazer uma linda bolsa térmica impermeável. Serve como lancheira, dá para levar a marmita. Você não pode perder, viu? Além disso, a gente tem um bate-papo muito importante. Vamos descobrir como aliviar os sintomas da menopausa neste verão. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no nosso programa, que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você. E eu já agradeço, é claro, pela sua companhia. Você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu já te convido, é claro, para participar do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões de temas. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. Esse número que está aparecendo aí na sua tela. Bem, e como de costume, vamos começar hoje com artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Hoje nós temos aula de costura criativa com uma especialista da área. Ela é professora, designer de bolsas, empreendedora e mãe. Agnes Rasta, aqui do meu lado hoje. Tudo bem, Agnes? Tudo ótimo. Prazerzaço te receber aqui, viu, menina? Obrigada, o prazer é meu. Super especialista e olha quanta coisa linda a Agnes faz, gente. Mostra aqui pra gente, Agnes. A marmiteira que a gente vai fazer hoje é essa aqui, certo? Isso, nós vamos aprender essa peça aqui hoje. Essa peça, mas tem essa outra aqui que a gente tem, que é uma mochila de academia. Isso, feito com o mesmo painel, tá? A gente tem um painel criado para fazer essa peça e a gente consegue fazer muitas outras. Tem aqui outras opções de lancheira. Isso, que também é impermeável, ó. Ela é bem bonita. É linda demais. Fácil de carregar e muito facinho de fazer, viu? Eu gosto muito dessa também. Essa daqui tá linda também. Tá. É só um outro tecido, mas é o mesmo modelo? Isso, exatamente. E essa daqui é uma necessaire linda também que a Agnes trouxe pra gente. Aqui embaixo tem uma série de outros produtos que a Agnes fabrica e que ensina também, né, Agnes? Muito Como eu disse importante. aqui, a Agnes é professora, né, de costura criativa. Isso, além de criar as peças para eu vender, eu também ensino outras mulheres a viver de renda também. E você ensina de uma forma que facilita a vida de quem é totalmente leigo, né? Que não sabe nada sobre costura criativa. Com os seus moldes, a pessoa aprende rapidinho, Agnes? Aprende sim. Eu sempre crio técnicas que facilitam quem está iniciando na costura criativa ou que quer fazer para gerar renda ou às vezes só como hobby mesmo. Só como um hobby e que é gostoso também, é uma terapia. É uma terapia. É uma terapia, gente, mas dá para faturar bastante trabalhando com costura criativa, não dá? Dá, super dá. Você mesma começou a trabalhar com isso por quê? Em que situação? Quando? Olha, primeiro eu sempre gostei de moda, sempre adorei coisas manuais. E aí em 2010, quando eu fui desligada da empresa, eu comprei uma máquina e falei, olha, se eu não me recolocar, né, eu tenho uma outra fonte de renda. E aí eu fui me especializando, desde 2010 eu costuro e vivo disso, vivo da minha arte, do meu negócio, do meu trabalho. Gente, deu tão certo, mas tão certo, que a Agnes hoje tem o próprio ateliê, né? E ensina, né? Leva todo esse aprendizado para outras mulheres que querem empreender no artesanato. Isso mesmo. Vamos então já começar? Ela fez uma bolsa especial para o nosso programa. Menina, a gente tá chique demais. Essa é a bolsa térmica Hit, entendeu? Você deu esse nome para ela. Isso, esse nome. Bora aprender então a fazer essa bolsa térmica Hit? Vamos. Antes de qualquer coisa, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, gente, lista de materiais de hoje. Nylon emborrachado de 50 por 80 centímetros, TNT 40 na mesma medida, manta térmica de 2 milímetros, também nessa mesma medida, de 50 por 80, 40 centímetros de zíper número 6 ou tratorado,
um puxador número 6 ou tratorado, 2 metros de alça especial de 30 milímetros e 2 fechos de engate de plástico de 30 milímetros. Lembrando que depois, é claro, toda essa lista de materiais vai lá para o nosso Instagram, @nossoprograma. Assim que o programa acabar, a gente coloca lá toda essa lista para que você possa pegar tudo direitinho. Agora, preste muita atenção no passo a passo que Agnes vai trazer para a gente. Tô vendo que você tá sentada aí numa máquina toda especial, né, Agnes? Essa é uma belezinha, viu? Essa é um xodó lá do ateliê. E é uma máquina industrial eletrônica que facilita muito o processo de produção. A gente trabalha mais tranquila, sabe? Com menos tensão. E ela é rápida também para produzir. E além de aguentar vários tipos de material. Você pode trabalhar tanto com material super fininho, fazer uma roupa, uma camisa, mas também com materiais mais robustos. É isso aí. A Agnes falou que a máquina é tão boa, tão boa, tão boa, tão avançada que ela até fala. Ela fala, gente. Ela fala. Agradece quando você termina a costura. É. Bora lá, então? Primeiro passo. Ó, primeiro passo a gente vai estruturar. Aqui eu coloquei a primeira camada de TNT 40. Aqui é a manta térmica de 2 milímetros. Eu gosto de trabalhar com essa espessura porque você consegue também costurar ela numa máquina doméstica. E esse é um nylon emborrachado, tá? Ele é 100% impermeável e super bom para fazer esse tipo de peça porque você consegue higienizar. Mas dá para criar e usar aí outros materiais também, né? Tá? Você disse. Ele você consegue usar tanto aqui quanto como forro. Mas se você quiser usar tricoline, se você quiser usar outros tipos de materiais, aqui eu deixei como exemplo aqui uma Telespace. Você consegue aí usar a sua criatividade e trabalhar também com o material que você já tem aí em casa. E dá para fazer na máquina doméstica? Super, esse projeto dá sim. Dá sim. Então é isso. Para a pessoa testar ali, pega o que tem em casa e faz. Aí faz. Depois você investe em outros materiais. É isso aí. Então eu vou começar fazendo o processo de estruturação. Eu coloquei o TNT, a manta e o nylon. E o TNT, se vocês observarem o TNT e a manta, eu cortei um pouco maior. E aí, para iniciar, eu vou fazer uma costurinha de segurança, que é uma costurinha bem na ponta. Só uma passadinha de leve. Isso. Só pra gente fixar os 3 materiais. E já vem sempre arrumando. Gente, essa máquina não faz barulho nenhum, olha que beleza. É uma maravilha. Dá para trabalhar até de madrugada, né? Dá, para quem mora em apartamento. Dá para fazer ela assistindo um filme. Olha que beleza. E aí você vai fazer esse processo tanto na parte da frente como na parte de trás da sua peça. Mas eu trouxe tudo organizadinho aqui, o passo a passo. Para facilitar, né? Pra facilitar. Porque senão não dá tempo, que o nosso tempo aqui na televisão é contadinho, gente. Isso. Mas Agora, normalmente, quanto tempo você gasta para fazer uma bolsa dessa? uns 20, 25 minutos no máximo, contando com corte. Mais ou menos o tempo que a gente tem aqui. É que a gente mesmo. fica aqui papeando, o tempo passa rápido, menina. É verdade. Então, eu vou reservar aqui esse meu primeiro lado. E a segunda parte, o que nós vamos fazer? Aqui eu já fiz todo o processo, já cortei, tirei aquele excesso, deixei bem bonitinho. Eu vou usar aqui uma reguinha que eu tenho de canto para fazer a caixinha de leite, como a gente costuma falar. E aqui eu tenho uma medida de 5 centímetros, tá? Então, você vai fazer um biquinho assim, ó, 5 centímetros. Se você não tiver essa reguinha, você também pode usar uma régua comum e fazer essa marcação. Agora, eu vou cortar. Já coloquei aqui também minha etiqueta, gente. Eu sempre falo que é super importante você identificar a sua arte. É isso. Então, é sempre importante ter sua etiquetinha aí. É valorizar o seu trabalho, né? Exatamente. E é uma maneira também de você divulgar o seu trabalho utilizando etiquetas. E agora, aqui onde eu recortei, eu vou fazer também uma costurinha de segurança para facilitar na hora que for fechar. Então, essa daqui é a parte da frente da minha bolsa térmica. E é muito bacana para essa época do ano, né? Volta às aulas. Sim. E ele é um produto que você vende o ano inteiro, porque você leva para o trabalho, quem faz sua marmitinha, quem vai para academia. Eu fiz essa primeira parte aqui e agora a gente vai para o lado das costas da nossa peça, que eu também já trouxe
prontinho aqui, ó. Passo a passo, as colinhas todas prontas, gente. Essa parte aqui é a de fora, né? Isso. É o nylon. E agora nós vamos fazer a outra parte, ó. É uma repetição, eu já fiz toda a marcação aqui. Com a diferencial que a gente vai fazer uma marcação de 2 centímetros da base aqui, da ponta pra dentro, ó. Eu fiz 2 centímetros aqui, ó. Tá vendo? 2 centímetros. E eu vou pegar o meu zíper, que eu vou usar para esse projeto aqui, um zíper tratorado, mas você pode usar um zíper comum também. Número 6. Número 6. O puxador. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou primeiro colocar o meu puxador aqui. E depois eu vou cortar na medida certinha aqui, ó, da parte interna. O molde precisa imprimir, né? Para conseguir cortar todas essas peças. Eu criei o molde bem bonitinho. Você tem o passo a passo de como você montar, cola um lado no outro e dá super certo. Mas esse molde também, a gente vai encontrar onde? Você pode encontrar no meu Instagram, que é o Ateliê Agnes Rasta. Ou entrar em contato comigo direto no WhatsApp também. A gente dispara o link para você. Mas esse molde não tem muito segredo, tá? Porque ele é um quadrado e faz as medidas. Você consegue até também fazer ela em outros tamanhos. É só seguir essa medida 50 por 80. Isso. Ó, aí agora aqui, ó, eu coloquei bem bonitinho. Eu vou pegar um retalhinho do meu material. É o mesmo nylon? É o mesmo nylon. Mas se você quiser brincar, vocês vão perceber que eu adoro misturar os tons, né? Você pode colocar de uma outra cor. Fica alegre, né, gente? Olha essa bancada aqui, que alegria. Quantas cores. Eu achei linda. Eu adoro coisas coloridas. Eu também gosto. Então, vou cortar aqui. Mais ou menos uns 6 centímetros por 4. E aí, com o zíper, o lado certo virado para cima, eu vou posicionar esse retalhinho e vou fazer uma costurinha com retrocesso. Parece bem simples, né, Agnes? Mas é simples sim, eu juro que é simples. Todo mundo pode aprender, então, né? Pode. Principalmente quem tá buscando aí uma renda extra, né? Isso. Se tiver uma máquina igual da Agnes, então, como eu Aí disse, dá até para trabalhar de madrugada. Não precisa nem largar o serviço, né? Dá para ir trabalhando e fazendo aos poucos e aprendendo aos poucos. Daqui a pouco, quem sabe, vira o único trabalho da pessoa, né? A única fonte de renda. Ó, agora eu coloquei aqui, vou dobrar pra gente fazer o acabamentozinho e ele vai ficar assim, ó. Só que desse lado, ao invés de eu passar a costurinha aqui, eu vou passar uma costurinha só na lateral. E do outro lado, eu vou fazer uma repetição, tá? Aqui ficou o outro retalho. Agnes, qual o custo para fazer uma bolsa térmica impermeável como esta? Aproximadamente R$40. R$40. E dá para vender por quanto? Dá para vender no mínimo por 120. Olha, gente, então dá para triplicar aí o valor, né? Isso. Valor gasto, você ganha aí 200% em cima. Isso. Eu falo que é sempre importante você anotar direitinho quanto que você pagou o material, procurar bons fornecedores, para melhorar aí o custo de produção, calcular a hora de trabalho e conseguir formar um preço justo para o seu negócio. Com certeza. Inclusive, eu tenho uma loja, viu? Tenho uma loja onde eu vendo não só os cursos, mas a peça pronta e todo o material para você fazer a peça também. Todo o material, os moldes, O nylon, zíper. os tecidos, tudo. Ó, vou cortar aqui o excesso. E ele vai ficar assim, ó. A parte do zíper eu já tenho ela pronta. E agora, o que eu vou fazer? Eu viro a parte bonita do zíper com a parte bonita do nylon. E vou prender com uma costurinha de segurança, uma costurinha só na ponta. Deixa eu centralizar bem. É onde tá aí a sua etiqueta?
Agora eu tô fazendo na parte de trás. De trás. Isso, a parte da etiqueta eu reservei, que é a parte da frente. Gente, rapidinho, né? Tô impressionada. Agora, eu vou colocar o forro. O forro eu tô usando o nylon também. Só que ele na cor branca. E aí eu vou pegar a parte bonita do nylon, virar aqui para essa parte de baixo do meu zíper. E vou fazer uma costura, só que agora mais próxima. A parte bonita é a parte mais brilhosa? Isso, no nylon sim. Deixa eu olhar aqui que eu acho que a minha bobina escapou. Acontece, né, gente? Ah, estamos ao vivo, é isso. Programa ao vivo vai acontecer, não tem jeito não. Mas rapidinho já A gente arruma. recoloca. E foi. Aí eu vou movimentar aqui meu puxador, para ele não atrapalhar a nossa costura. Ô, Agnes, o que é exatamente costura criativa? Por que é chamada costura criativa? Porque, na verdade, a gente não faz só um produto, né? A gente trabalha com um monte. Tem gente que faz só bolsas, outras só pochete. A gente faz volta às aulas. Nós trabalhamos também com moda casa. Tem artesãs que trabalham só com organizadores. Então, tem muitas possibilidades. Por isso que a gente costuma chamar de costura criativa. É criativa mesmo, né? Porque fica linda. Obrigada. Fica demais. Você Olha, virou aí? Isso, agora eu tô fazendo o pesponto, então eu tirei o forro pra gente ter um avesso bem bonito também. E vou fazer essa costurinha de acabamento, ó. E ela vai ficar assim, ó. Eu usei como medida meio pezinho da máquina pra ficar uma costura bem delicada. E agora nós vamos colocar a alça. Já tá na parte Já da tá alça, na parte da alça, menina. vocês vão ver. Vocês vão conseguir fazer muito uma de cada rapidinho, cor. né? E esse é um projeto bem legal para quem trabalha com feira, que vende em feira de artesanato. Então, é um produto rápido para você produzir durante a semana e no final de semana vender bastante. Inclusive, a gente conheceu a Agnes em uma feira, né? Na Exatamente. Criativa SP, que nós fomos cobrir aqui em São Paulo. E nós conhecemos a Agnes Rasta lá, vimos ali o stand dela, né? Com todos os itens do ateliê Agnes Rasta. E aí a gente se encantou demais com o trabalho e veio esse convite para ela estar aqui ensinando você, telespectador, a fazer esses trabalhos lindíssimos. E já temos uma novidade que eu vou falar aqui em primeira mão, que eu estarei também na Mega Artesanal esse ano, meu primeiro stand na Mega Artesanal. Parabéns, merece, Obrigada. viu? Merece, porque seu trabalho é muito bom, Agnes. Muito obrigada. Agora, meninas, a gente vai usar essa medida. Eu falo meninas que eu tô muito acostumada a fazer live, fazer aulas. E normalmente os alunos são todos meninas. A maioria, 98%. Olha, a gente vai usar essa medida aqui, vamos fazer aproximadamente uns 4 centímetros daqui pra cá. E aí eu vou vir aqui com o meu fecho de engate, que é esse daqui, ó, de fazer mochila, tá? Uhum. A gente vai colocar. Você pode usar uma fitinha, um alfinete. E você vai medir exatamente aqui, ó, onde a gente termina o zíper. Começa o zíper, na verdade, tá vendo? Ó, essa vai ser a nossa medida para não atrapalhar o nosso fechamento. Aí vai de uma ponta a outra do zíper, né? Isso. Eu vou começar colocando nessa posição. E vou vir toda a extensão aqui da nossa peça. Eu vou pegar o outro lado. E já vou monta. encaixar aqui, que é o nosso fecho. Pra poder costurar. Exatamente, ele já vai ficar os dois bem presinhos. Opa.
Trabalho de Agnes Haas está aqui no nosso programa hoje, fazendo uma linda lancheira, uma bolsa térmica impermeável. Pode ser lancheira, pode ser marmiteira, serve para criançada, serve para gente que é adulto, né, que leva marmita hoje em dia. É muito comum levar marmita, né, porque a comida que a gente faz na nossa casa é muito mais saudável, né, Agnes? Então, é um produto que tem boa saída, né, para quem está vendendo. Tem super. E você vende para quem vai na academia, leva dieta, tem bastante coisa, tem bastante público para comprar esse produto. Então, ó, eu coloquei a alça aqui, prendi bem bonitinho e agora a gente vai já colocar o outro lado. Já está acabando a nossa peça, viu? A gente tem 5 minutinhos. Vai dar tempo? Vai, super. né? Ó, agora eu vou colocar meu zíper aqui. Socorro! Eu Não, começo sempre a vai dar entrar em tempo. desespero quando tá acabando o tempo. Não, vai sim. Não pode deixar a máquina nervosa. Não pode. Senão ela falha também, né, Agnes? Porque essa daí tem vida. Até fala. Não é? Ó, eu coloquei aqui, é uma repetição do outro lado, viu? Ela é super tranquila. E agora eu já vou colocar aqui minha parte principal no forro. Esse daí é o nylon branco, também é o outro lado, É né? o outro lado do forro, isso Da mesmo. parte interna. Olha lá, já dá pra ver, né, o formato da bolsa. Aqui eu vou fazer aquele acabamento, pespontinho de acabamento. Opa! Deixa eu ver se não prendeu aqui. Todo mundo já começa a ficar tenso, mas vai acabar. É isso. Relógio contando. Regressiva. Não, mas há tempo certinho. Mas tá tudo bem, não tem problema. É importante a gente... Ó lá. Ó o relógio contando. Agnes, tem pouco tempo. 4 minutos, 3 Aí minutos. a gente testa para ver se a empreendedora trabalha sob pressão. É brincadeira. As partes principais aí acho que já foram passadas, né? Que vale. E agora é só fechar, ó. Agora a gente vai fechar. Só eu vou fechar a fechar na bolsa, velocidade que eu trabalho agora, tá, gente? Tá bom. Pode ficar em paz, feche. A gente vai fechar todos os laterais. É uma bolsa lindíssima que você tem um custo aí de aproximadamente R$40, como disse a Agnes, né? Mas dá para vender por R$120. Então, realmente, é um excelente negócio para você que quer começar a empreender no artesanato, com costura criativa. A Agnes disse que dá para fazer com a sua própria máquina doméstica, né, Agnes? Não precisa ter nenhuma máquina industrial como a dela. Dá para começar fazendo aí com os retalhos que tem na sua casa, para que você vá aprendendo. Se você, por acaso, perder, inclusive, né, perdeu alguma parte aqui do nosso programa, perdeu alguma parte do que a Agnes passou, você pode rever esse programa lá no YouTube, Hit TV ao vivo, playlist do nosso programa. Fechamento já quase acabando aí, Quase né, acabando. Agnes? Agora o fundo eu vou deixar um buraquinho aqui pra gente desvirar. A gente vai fazer a caixinha de leite, que é aqui, ó. A gente faz esse fechamento que cria o fundo. Eu vou fazer só da parte externa pra gente conseguir desvirar já. E, ó. Não é difícil, não, desvirar? Não, é super facinho. Mas também já tem uma virada aqui pra gente ver. Temos tempo ainda? Dá pra desvirar? A gente tem 3 minutinhos, é isso? Dá tempo? Dá. Dá Então tempo. Dá pra fazer. Dá sim. Olha lá. E aí depois, para fechar o buraquinho que ficou, vai na mão? Pode ir na própria máquina mesmo. Você coloca uma linha da mesma cor que fica invisível, fica imperceptível, não tem problema. Tem gente que gosta de fechar na mão, eu gosto de fechar na máquina mesmo. Já facilita, né? Já. Se dá, por que não? Agora eu vou desvirar, vou abrir Aí, aqui meu ó. zíper, ó. Ah, rapidinho. Agnes é
expert já nesse assunto. Olha que belezinha, menina. Um trabalho que você fez praticamente todo aqui. Você trouxe só algumas etapas, né? Sim. Já realizadas, como os cortes, por exemplo, mas praticamente toda a bolsa você fez aqui, costurou aqui com a gente. Então, realmente é um trabalho muito rápido de ser feito. Olha Ficou só. lindo, gente. Olha. E aí, ó. Perfeita! Amaral, nosso sonoplasta, colocando palmas para a Agnes Rasta. Maravilhoso seu trabalho, viu, Agnes? Obrigada. Deixa eu mostrar só uma opção que vocês Claro. têm também. Você pode fazer uma alça transversal usando outro fecho. Olha que ideia! E usar ela como uma bolsa transversal também. Olha, eu Térmica amei. transversal. E essa você consegue até regular em altura, né? Consegue tudo Deixar bonitinho. maiorzinha. E aí você consegue usar de duas formas. E é Ficou demais. Ficou demais. Parabéns, Obrigada, Agnes. Eu obrigada. amei demais o seu trabalho. Eu já vou deixar aqui, gente, todos os contatos da Agnes Rasta para você conhecer mais do trabalho dela, acompanhar as aulas dela lá no YouTube. Tem muita coisa bacana. Você que quer aprender mais sobre costura criativa, Agnes Rasta é a melhor professora que tem. Obrigada. Eu vou passar aqui para vocês no Instagram e também lá no YouTube, @Ateliê Agnes Rasta. @Ateliê Agnes Rasta no Insta e o mesmo nome lá no YouTube. Também tem o site atelieagnesrasta.com.br, como você está vendo aí na sua tela. E tem o WhatsApp da Agnes, que eu vou deixar aqui também, é o DDD 11 99540 0676. 99540 0676. Amém, Agnes. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer aqui, né? Te trazer aqui no nosso programa. Foi um prazer te conhecer. A gente se conheceu lá na Criativa. Foi um prazer ter esse contato com você lá. Foi um prazer te receber aqui no nosso programa. Eu agradeço muito. Volte mais vezes. Pode chamar que eu venho. Eu vou agora dar o nosso recadinho ali e vou deixar também esse espaço para você dar o seu. Bom, obrigada. à vontade. Obrigada. Gente, eu gostaria de convidar todos vocês para conhecer o meu trabalho mais de perto. Eu tenho uma loja aqui na Zona Sul de São Paulo, que fica em Santo Amaro. Vocês podem me chamar aí nas redes sociais, tem todos os endereços. E para quem está longe, eu também tenho muito conteúdo no meu canal do YouTube e bastante cursos online para você aprender de qualquer lugar do Brasil e do mundo um pouco mais sobre a costura criativa. Beijo, Agnes. Até a próxima. Bem, agora a gente vai a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. A gente já teve artesanato aqui no nosso programa, aprendemos a fazer uma linda bolsa térmica para a marmita, para a lancheira das crianças. Se você perdeu, entra lá no YouTube, Hit TV ao vivo, playlist do nosso programa e você consegue rever todas as nossas edições. E agora é hora de falar de saúde, vamos falar sobre menopausa. Cerca de 13 milhões de mulheres brasileiras estão entrando na menopausa ou já estão na menopausa nesse momento aqui no nosso país, segundo dados do IBGE, né? Então, com certeza é um assunto que abrange aí muita gente. Se você não é mulher, não está entrando na menopausa, é um homem que está assistindo aqui o nosso programa, também é importante para você entender todo esse processo de menopausa que a mulher passa, que não é fácil não, mas dá para reduzir os sintomas. No verão, os sintomas ficam mais marcantes, né? Ficam mais fortes, mais intensos, mas dá para amenizar, tem tratamento, dá para mudar aí um pouco a alimentação e trazer aí um pouco mais de conforto nessa fase da vida. Quem está aqui para dar todos os detalhes para a gente é a doutora Inaê Almeida, especialista em medicina do estilo de vida. Muito bem-vinda, viu, doutora? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem mais é que falar sobre essa fase que ficou durante tantos anos aí, né, reclusa, quietinha, mas que hoje está vindo à tona. Exatamente. A gente falou aqui esse número, né, 13 milhões de mulheres hoje na menopausa aqui no país, mas
a gente espera que todas nós passemos por essa fase, né? Afinal, isso significa envelhecimento saudável, não é verdade? Sim, toda mulher vai ter que passar pela menopausa, a menos que morra antes, não Exatamente. tem jeito. Então, a ideia é passar por ela. Então, eu acho que quanto mais a gente puder aprender sobre essa fase, quanto mais a gente puder saber, e, lógico, quanto mais a gente procurar, mais os médicos vão ter que se prestar mais atenção, né? Porque o que a gente vê é que a menopausa acontece, é normal e vai ser assim pro resto da sua vida. E a gente não tinha, né, esse conhecimento todo. Mas hoje não, hoje a gente tem um conhecimento muito grande, a gente tem tratamentos muito melhores do que se tinha alguns anos atrás. Então, a gente tem que aprender sobre essa fase e pedir para o médico que ela precisa ser tratada, óbvio. Então, quer dizer, informação é qualidade de vida. Conhecimento é tudo. É isso, gente. Antes de qualquer coisa, então, vamos começar falando o que é exatamente menopausa? Vamos lá. Então, a mulher, ela passa por alguns períodos na vida, né? Então, a primeira menstruação, que é a menacme, é quando ela começa a se tornar uma mulher fértil. Aí, depois, ela se mantém nessa fase. Com os 40 anos, ela entra no climatério, que são de 5 a 10 anos antes da menopausa, tá? Nesse período do climatério, a gente já tem alterações hormonais, a gente já tem alterações principalmente cognitivas, de humor, alterações de sono, tá? Nessa fase ainda não tem os fogachos, que todo mundo tem o medo, né? Mas você já tem várias alterações, principalmente na parte emocional. E depois, quando vai chegando próximo ali dos seus 50 anos, que os hormônios vão caindo, esses sintomas pioram até chegar a parada da menstruação. Quando você fica 1 ano sem menstruar, você entrou na menopausa. Então, é uma data de... Esse é um indício. 1 ano sem menstruar, você fala que você está na menopausa. Acontece com mulheres de ficar assim 11 meses sem menstruar, chega no 10º que ela ia ter a certeza da menopausa. Sim. Menstrua. Mas é raro. assim, a gente tem isso, né, de ter esse 1 ano sem menstruar. Mas se você for ver essa mulher, os exames dela já são de uma mulher menopausada. Então, eu não posso esperar 1 ano para começar o tratamento. Na verdade, esse tratamento, ele tem que começar bem antes, tá? Mas é que a gente dá esse 1 ano para dizer, olha, agora você está na menopausa, entendeu? Mas são essas definições. E muita gente me pergunta qual a idade que isso começa, né? Então, assim, a média é 49, 50 anos que a pessoa entra na menopausa. Mas tem mulheres que podem começar antes, que a gente chama de menopausa precoce, ou mulheres podem começar depois, que são com 52, 53 anos, tá? E esses sintomas que você falou vão aparecendo aos poucos, então já a partir dos 40. A partir dos 40, muita mulher já começa a ter sintomas de alteração hormonal e elas não sabem que são por causa disso. Então, por exemplo, quando você tem já, a partir dos 40 anos, que a gente já tem um envelhecimento do ovário, a gente já começa a ter ciclos anovulatórios, ou seja, a gente já não ovula. E se você não ovula, você não produz um hormônio muito importante, que é a progesterona. Então, você começa a ter uma alteração pela falta da progesterona. E a progesterona no nosso cérebro, ela aumenta um neurotransmissor chamado GABA, que acalma a gente. Então, um dos principais sintomas nessa fase é a irritabilidade. Então, a mulher começa a se tornar extremamente irritada, a TPM se torna muito mais intensa, né? Ela começa a ter alteração de sono, então ela fala, eu sempre dormi muito bem, mas agora eu não estou conseguindo dormir, eu acordo várias vezes. Isso já pode ser alguns indícios de que os seus hormônios já estão alterando. E os exames periódicos que nós fazemos? Então, no ginecologista não aparece? Periódicos, infelizmente, não se pedem os exames hormonais. Tá? O exame hormonal não faz parte, né, entre aspas, dos exames periódicos. Deveria, né? Sim, eu acho que é uma fase, se a mulher já está tendo sintoma, com certeza ela já deveria começar a fazer. Então, existe um período correto que você tem que fazer o exame. Então, se você pensar que você está já com ciclos anovulatórios e queda da ovulação, você tem que pedir a progesterona na segunda fase do ciclo, certo? Porque você tem no 14º, 15º dia a ovulação, e aí depois você tem a fase pós-ovulação, que seria onde tem aumento da progesterona. É nesse momento que você tem que pedir, dosar. E se a mulher já não tem um aumento da progesterona,
progesterona, você já começa, opa, temos que começar a tratar aqui. E quanto mais cedo a gente começa a tratar essas mulheres, melhor para elas, no sentido até de disposição, memória, concentração no trabalho, relacionamento em casa, porque é a época que começam as brigas, né? Briga dela com o marido, dela com os filhos. Então, é uma fase muito, muito difícil, porque ninguém sabe o que está acontecendo. Por isso que eu falei aqui no começo do programa, a gente não está aqui só para falar com as mulheres, mas também com os homens, né? Para que venha ter um entendimento, né? É importante ter o apoio da família nessa hora, né, doutora? É muito importante. Eu acho que, assim, o homem, ele também precisa saber, porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas a gente não enxerga. Quem está de fora que está vendo que a pessoa está diferente, que a pessoa está mais irritada, que a pessoa está mais nervosa, vai chegar e falar assim, cara, tem alguma coisa errada. Vamos ver o que está acontecendo, você não era assim antes, você está dessa forma. Então, às vezes, esse toque de quem está junto em casa é muito importante. Com certeza. E, doutora, a gente está aqui, nosso tema é justamente o aumento, né, desses sintomas ou a intensidade, o aumento da intensidade dos sintomas da menopausa no verão. Acontece mesmo? Acontece. Então, a mulher na menopausa, ela vai ter uma alteração na parte de sensibilidade do termômetro dela, vamos chamar assim. Então, automaticamente, ela já se torna mais calorenta, tá? Então, quando a gente vê na medicina chinesa, eles falam que você tem uma diminuição da energia yin do rim, e aí você tem a diminuição da água gerando calor. Mas a gente vê que isso acontece mesmo com a queda dos hormônios, porque você tem uma alteração no nosso centro térmico no cérebro. Então, a gente começa a ter os fogachos, certo? E essa é a principal procura das mulheres para tratamento, que são esses calorões. E na época do verão, eles se tornam literalmente insuportáveis. E aí, quando chega nesse ponto de estar muito forte, assim, esses calorões, né, os fogachos, né, os chamados fogachos, é porque a situação já está um pouco avançada? Já deveria ter procurado atendimento antes? O ideal é a gente procurar o atendimento antes de chegar nesse nível, mas a gente sempre tem que lembrar que não é só questão de mal-estar. Mas os fogachos, a mulher que tem mais fogacho, ela tem mais risco cardiovascular. Olha, então, gente, mulheres que têm mais fogacho, elas têm mais risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, tá? Então, elas têm que procurar tratamento. E a principal causa é a queda do estrogênio, que é um hormônio que a gente produz desde que, né, a gente quase que nasceu, vamos chamar assim, a mulher é a produtora de estrogênio. Então, quando ele cai, o nosso corpo fica meio maluquinho e aí a gente começa a ter esses calorões. Então, é muito importante. Eu acho que a gente não pode ficar, não, eu tenho fogacho, vamos aguentar. Não, porque ele é um preditor de risco de doença cardiovascular. Tem que tratar. E não é só esse o risco, né, doutora? Eu vi que durante a menopausa, depois que a mulher entra na menopausa, ela apresenta risco maior de uma série de doenças. Sim. Dos ossos, câncer, não é isso? Sim. Então, se a gente for pegar pela queda do estrogênio e da progesterona, sistema nervoso, você tem, só de ter entrado na menopausa, você já aumenta 3 vezes o risco de Alzheimer. Olha. Aumenta o risco de depressão e ansiedade. Você aumenta o risco de doenças autoimunes. Aumenta o risco de osteoporose, aumenta a perda de músculo e isso facilita as quedas, né? Você tem alterações na parte do trato gastrointestinal, então tem mais paresia, o intestino fica mais preso, aumenta o risco de câncer de intestino pela alteração da flora intestinal, então aumenta o risco de perda de urina, porque você vai ter uma fragilidade ali na parte pélvica. Então, a mulher, ela se transforma nessa fase, ela começa a ter uma, vamos chamar, decadência. E é muito triste pra gente, porque a gente está no auge da nossa profissão, a gente tem todo o conhecimento que a gente quer pôr em prática. Ainda tem uma vida toda pela frente, né? Exato. Hoje em dia, a expectativa de vida é lá em cima, principalmente para as mulheres. Exato. Então, 50 anos, a gente está no nosso auge. E muitas mulheres deixam de trabalhar nessa época exatamente porque ela não se sente bem, ela não se sente mais segura.
Então, é muito triste ver isso. Então, pleno, né, século XXI, a gente não pode pensar mais dessa forma. A menopausa é assim mesmo, não tem o que fazer. Mas a reposição hormonal reverte esse quadro? Reverte. Todinho. A grande maioria. O que a gente sempre fala que não é um tratamento só. A mulher, quando ela vai para o consultório, ela acha que é só fazer a reposição hormonal e tudo bem. Não. É mudar a alimentação, é começar a fazer atividade física, melhorar a qualidade do sono, diminuir o estresse e fazer a reposição hormonal. É toda uma mudança de hábitos. Não adianta você comer tudo errado, não fazer atividade física, estar acima do peso, beber, fumar e ir lá querer passar um hormônio e ficar bem. Não. Ela tem que mudar, ela tem que entender que agora ela está numa outra fase da vida dela e que ela tem que olhar mais para ela. É isso aí, gente. A doutora Inaê Almeida, especialista em medicina do estilo de vida, aqui com a gente, falando sobre menopausa, essa fase da vida que toda mulher, se ainda não está, vai passar, né? A gente espera, assim. A gente espera que sim. A gente espera, assim. Se você tem alguma pergunta sobre esse assunto, você já pode mandar para a gente a sua pergunta no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, o número que está aparecendo aí na sua tela. É claro, a gente falou aqui dos efeitos, né, da menopausa, mas é claro que a gente vai trazer todas as soluções, né, doutora? Claro, com certeza. No próximo bloco, a gente vai falar de alimentação, né, de tudo que é importante aí você ter no seu estilo de vida, justamente para reduzir os efeitos da menopausa, e também vamos falar de tratamento. Então não sai daí não que a gente já volta. E o nosso programa já está de volta. Boa tarde a você que está chegando agora. Nós estamos, desde o último bloco, falando sobre menopausa. Tem dicas para amenizar os sintomas da menopausa com a doutora Inaê Almeida, especialista em medicina do estilo de vida, aqui com a gente. Mais uma vez, bem-vinda, doutora. Obrigada. A gente já falou aí de todos os sintomas da menopausa, falou de todos os riscos de saúde que são aumentados nessa fase da vida da mulher. Mas calma, gente, calma. Muitas campanhas hoje falam que menopausa não é o fim, mas um recomeço, não é isso, doutora? Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje, assim, com todo o arsenal que a gente tem de tratamento, né, deixar uma mulher sofrendo de menopausa é até um pecado, né? Um pecado mortal, porque a gente sofre muito mesmo. Então, hoje a gente tem uma série de tratamentos, tá? Durante muitos anos, a reposição hormonal ficou aí meio proscrita, falaram mal, porque a gente viu realmente na década aí dos anos 2000, foi feito um trabalho onde eles faziam reposição hormonal com hormônios sintéticos e eles viam que aumentava e muito o risco de câncer de mama, tá? Minha mãe, inclusive, foi uma que acabou desenvolvendo com o tratamento. Então, ficou muito proscrito isso. E aí a gente não tinha o que fazer com essas mulheres. Mas aí com a história dos bioidênticos, com a graça de Deus, mudou tudo. Então, hoje, a gente tem aí todos os trabalhos mostrando que a reposição hormonal com bioidênticos da forma correta, em baixa dose, ela diminui o risco de câncer de mama. Diminui o risco de câncer de intestino também. Só para a gente deixar bem frisado. A sua mãe teve câncer de mama com risco aí aumentado por causa de uma reposição hormonal, sim, é isso? Sim, minha mãe não, na família da minha mãe não tinha tido ninguém, tinha tido câncer de mama. E a minha mãe fez a reposição hormonal na época. E na sequência? Né? E 6 meses depois ela estava com câncer de mama. E hoje ela está ótima. Doutora Inaê trabalha justamente com isso, exatamente, né? Com saúde da mulher. E aqui levantando a bandeira da reposição hormonal para mudar aí esses sintomas todos da menopausa, né? Que são sintomas que começam a aparecer ali no climatério, né? Como você disse, a partir dos 40 anos de idade da mulher e que vão evoluindo. Exato. Aqui durante o intervalo, a Inaê falou para mim que quando começou os sintomas da menopausa, ela perdeu a memória num nível que se ela não tivesse feito a reposição hormonal, hoje estaria com Alzheimer. Com certeza eu estaria com Alzheimer precoce.
Olha, gente, então é muito sério e é muito importante esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje. No último bloco, a gente falou sobre como aliviar os sintomas da menopausa, principalmente no verão. Sim. E aí a doutora Inaê falou, não adianta só fazer reposição, tem que mudar todo o estilo de vida. Então a gente vai trazer aqui cada tópico agora, mas vou deixar mais uma vez nosso telefone, DDD 11, número 33375886, o número que está aparecendo aí na sua tela, para que você faça suas perguntas para a doutora Inaê, se quiser. Doutora, falou aí da alimentação, tem que ser balanceada. A alimentação é muito importante. Nessa época, a gente tem um maior risco de desenvolver resistência insulínica e diabética, então a gente tem que tomar muito cuidado com açúcar. Tudo que gera muito glicose, então carboidrato e açúcar, gera mais calor, aumentam os fogachos, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A parte também de álcool para a mulher na menopausa não é uma coisa boa, porque altera muita parte hormonal, pioram os fogachos. Café também não é interessante. Então, o que a gente recomenda geralmente para a mulher no climatério e menopausa é uma dieta mediterrânea, que é uma dieta com menos alimentos inflamatórios, carnes, né, assim, a gordura animal. Então, a gente vai mais para peixe, a gente vai mais para proteínas vegetais, muito legumes, muita verdura e baixo índice de glicose. Então, isso é extremamente importante. A alimentação, ela ajuda nos sintomas, ajuda a manter peso e ajuda a diminuir alguns riscos, como diabetes e doenças cardiovasculares. É hora de fazer também suplementação alimentar, é claro, com recomendação médica, com indicação? Sim, eu acho que é uma fase que já precisa. Então, a gente precisa de suplementação. Proteína, eu acho que depende muito da ingesta da paciente. Todo mundo quer tomar whey. Não, se a pessoa come, se ela tem uma ingesta proteica adequada, não tem necessidade de tomar whey, tá? Creatina, eu acho que é uma coisa interessante, porque ajuda. A gente tem aí a parte osteoarticular, então entrar com o C2, que é o colágeno, curcumina, que ajuda a diminuir o processo inflamatório. Eu sou super a favor. A parte de colágeno externo, depende muito da paciente, não é para todo mundo, mas sim, a gente já tem algumas recomendações. Então, que a partir dos 40 anos, a gente já começa a ver. Eu, particularmente, peço a primeira densitometria das minhas pacientes aos 40 anos. Olha. Por quê? Porque hoje ninguém faz atividade física, ninguém toma sol, então a gente já está vendo pacientes chegarem aos 40 com osteopenia. Então, eu não vou esperar ela com 50 para ela já estar na osteoporose. Eu já tenho que começar a tratar ela agora. Então, já começar a suplementar vitamina K, vitamina A, silício, magnésio para ajudar nesse osso. Colocar essa mulher para fazer atividade física. Então, a gente sabe que o pico do nosso músculo é aos 30 anos. A partir dos 30, a gente já começa a ter uma queda. Então, ela tem que fazer musculação, ela tem que ir para academia, fazer os treinos para se manter, para manter o osso. Para fortalecer tudo, né? Para fortalecer, por quê? Porque a partir dos 40, a queda é muito mais intensa. E os 50, então, né, é ladeira abaixo. Então, se você chega aos 50 já com uma osteoporose, com uma perda de massa muscular, já chega com doença, é óbvio que você vai ter muito mais risco na fase da menopausa. Por isso que a gente tem que começar a se tratar ali, nos seus 40 anos. É isso aí. Tem a água também, né? Precisa ingerir mais água, tomar mais água, principalmente nesses momentos de fogacho, nesse verão. Assim, a gente perde muito líquido com fogacho, né? Então, a gente sua muito, né? A pessoa que conhece alguém que tem fogacho, a gente fica toda molhada, o cabelo molhado, a roupa fica molhada. E isso, dependendo se a mulher, ela tem, às vezes, 10, 15 vezes por dia. Então, imagina a quantidade de líquido que ela perde. Então, é de extrema importância ela fazer a reposição hídrica. Então, beber água é fundamental, tá? Quanto mais gelado você bebe, mais calor você sente. Então, não é legal ficar bebendo muito frio, bebidas muito geladas, porque você vai ter o que a gente chama de ressonância térmica. Então, aqui dentro a gente bebe muito gelado, fora está muito quente, então você tem essa dissonância, você tem mais calor. Então, o ideal é beber uma água na temperatura ambiente, tá certo? Levemente refrigerada, mas água gelada, pôr gelo, com essas coisas, não é o ideal, aumentam os fogachos. Tá? Olha, essa dica é muito importante. Café e álcool também para aumentar fogacho é bastante importante. Então, deixa café de lado. Deixa. Ou toma só um pouquinho de manhã, vai. Não, a gente não consegue pra ficar quem precisa, sem. Eu preciso de um cafezinho de manhã, assim, doutora. Evitar ficar tomando o tempo todo, porque ele aumenta fogacho, sim.
tá? E também prestar atenção na vestimenta, né? Nesse verão, colocar aí roupas mais leves. Muita coisa com algodão, né? Pra gente poder transpirar. Então, quando a gente usa sintético, né? O sintético, ele retém esse líquido, então ele não deixa a gente suar, é pior. Então, quanto mais roupa de algodão, melhor. Não usar muita roupa, né? Vai nos lugares, aquela roupa com gola, que é tão bonita, tão chique, tão elegante, na mulher menopausada se torna algo inviável. Né? Então, a gente começa a mudar as nossas roupas para poder acertar aí a temperatura. Doutora, tem muitas perguntas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Antes da gente começar a responder, vou pedir para você falar para a gente rapidamente sobre mais detalhes sobre a terapia de reposição hormonal. Como é que funciona? A terapia de reposição hormonal hoje, com bioidêntico, a gente não usa mais os sintéticos, tá? Então, o bioidêntico, você pode repor o estrogênio, a progesterona, o DHEA, testosterona, todos eles têm para você repor. E reverter todos os sintomas da menopausa. Sim, então como que acontece? O paciente chega para mim, eu peço esses exames, vejo como tá. Se ele tiver com deficiência, a gente faz a reposição. Porque não é qualquer médico que vai pedir esse tipo de exame. Não, não. Ou é um médico que está voltado para isso, tá certo? Que tem essa visão. Ou o ginecologista vai pedir só quando a mulher já está entrando na menopausa, que está ali já meses sem menstruar. Esses que pedem antes, geralmente é quem já tem essa visão da medicina funcional, tá? Então, a gente já pede antes. Se tiver com deficiência, a gente já começa a suplementar. A suplementação do estrogênio e da testosterona é sempre transdérmica, nunca pode ser por via oral, tá? E o DHEA e a progesterona são por via oral. Então, por que a gente não pode passar estrogênio e testosterona por via oral? Porque quando a gente toma essas medicações, elas vão cair no intestino, vão ser absorvidas e elas vão passar pelo fígado. E no fígado elas vão ser metabolizadas e quem vai agir são os metabólitos desse hormônio. E geralmente esses metabólitos, eles são muito mais tóxicos do que o próprio hormônio. Então, você não pode usar estrogênio e testosterona por via oral, sempre transdérmico. E é assim que funciona. Então, claro, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. É importante, né, fazer todo um acompanhamento. A partir dos 40 anos de idade, com certeza, já pode começar a avaliar, né? Sim, a investigar. É aqui que a gente tem que começar a cuidar. É isso aí. Bora responder a pergunta, então? Primeira pergunta na tela, por favor. A Elizabeth, do Acre. Obrigada, Elizabeth, pela sua participação. Ela diz, tenho 43 anos e já percebo sintomas do climatério, porém meus exames estão todos normais. Ainda assim, meu médico já me passou reposição hormonal. Será mesmo necessário? Então, a primeira pergunta é, reposição hormonal com que hormônio? Ou se passou anticoncepcional, que eles também chamam anticoncepcional como uma terapia de reposição hormonal, que é, tá? Então, aí eu precisaria saber qual é. Segunda coisa, quais exames foram solicitados? Então, é o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Nessa faixa onde a mulher ainda menstrua, mas ela tem sintomas, o primeiro hormônio que ele vai alterar é a progesterona. Então, a gente tem que dosar a progesterona na segunda fase do ciclo. Se essa progesterona está baixa, aí sim repõe a progesterona, que é o primeiro hormônio que a gente começa na reposição, é a progesterona. Elizabeth é do Acre, né? Se eu não me engano. E aí, qual é o tipo de especialista que ela deve procurar? Não é um ginecologista? Então, geralmente quem trabalha essa área são médicos da medicina funcional, tá? Lógico, tem médicos ginecologistas funcionais que fazem esse tipo de abordagem que ela pode procurar, tá? Mas os ginecologistas, normalmente, o que eles tendem é começar a tratar a mulher um pouco mais tarde. É isso aí. Respondida a pergunta, mais uma na tela, por favor. Olha lá, a Sonai, do Mato Grosso, obrigada pela sua participação. Ela diz, olá, tenho 38 anos e estou há 4 meses sem menstruar. Grávida, eu não estou. Pode ser uma pré-menopausa? Então, 4 meses sem menstruar, ela está numa menorreia, a gente tem que investigar a causa, tá? Então, tem várias causas de falta de menstruação, tá? Pode ser por uma menopausa precoce? Pode. Eu tive com 39, 40, pode ser uma menopausa precoce? Pode. Pode ser uma alteração da prolactina, que é um hormônio do cérebro que diminui, que inibe a menstruação? Pode. Pode ser por estresse? Pode. Não sei, por exemplo, tem casos onde a paciente tem anorexia,
para de menstruar. Então, assim, tem várias causas. Dificilmente a gente, assim, aqui falando, a gente consegue, mas teria que investigar. É bom avaliar, principalmente toda essa questão hormonal, né? Com certeza. E se ela for uma menopausa precoce, essa paciente tem que fazer tratamento o mais rápido possível, porque senão ela vai ter um envelhecimento muito rápido e muito nova. Então, e elas são as pacientes que têm mais sintomas. Quanto mais precoce, mais sintoma o paciente tem. Já começa a ressecar a pele, né? Já começa a ressecar, alteração de memória, não dorme, irritabilidade, dores articulares, enfim. É coisa, hein, gente? Mas o importante é que tem tratamento. Isso é o mais importante. Mais uma perguntinha na tela, por favor. Doutora Inaê, Cristina de São Paulo diz, gostaria de saber por que muitos são contra a reposição hormonal. Fazem terrorismo com a reposição, câncer, trombose, AVC, isso é real? Pelo seguinte, na década aí dos anos 2000, né, houve um estudo onde se mostrou que a reposição hormonal, com reposição sintética, né, por hormônios sintéticos, aumentava sim o risco de câncer de mama. Também de trombose, AVC, tudo isso? Sim, porque do mesmo jeito que o anticoncepcional é um hormônio sintético, a reposição de hormônios na menopausa era sintético. Então, sim, aumentava o risco de trombose, tá? Então, existia realmente esse problema. Com o advento do bioidêntico, a gente viu que isso não acontece, porque o bioidêntico é um hormônio exatamente igual ao seu. Ele vai agir no receptor da mesma forma que você produz o seu hormônio. Então, diminui o risco de trombose, em vez de aumentar, diminui as doenças cardiovasculares, em vez de aumentar, diminui o risco de câncer, ao invés de aumentar. Então, a gente tem uma melhora da qualidade da mulher. Então, realmente, existem médicos que ainda estão nesse estudo, né, da década de 2000, e a gente passou 20 anos aí e viu que a coisa melhorou bastante, mas tem gente ainda que é contra. Eu, durante muitos anos, por causa da minha mãe, fui contra e tive que mudar a minha postura depois que eu entrei na menopausa. Inclusive, buscar informação lá fora, né? Estudou nos Estados Unidos tudo isso, né, doutora? Sim, no começo, há 10 anos atrás, aqui no Brasil quase não se falava e eu tive que ir para fora para procurar ajuda e poder estudar. Tá certo. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela? Dá tempo da gente responder mais uma. Zenaide diz o seguinte, boa tarde, tive diagnóstico de menopausa precoce aos 26 anos, mas ainda menstruo de forma irregular. Hoje estou com 30. Minha dúvida é se ainda posso engravidar. Então, você não está na menopausa. Como a gente falou, menopausa menstrua, é um ano sem menstruar, certo? E além de ter um ano sem menstruar, você tem que ter os hormônios de menopausa. Então, você tem que ter aumento de FSH, aumento de LH, queda de estrogênio, queda de progesterona. Então, pacientes eu fico tempo sem menstruar, ela pode ter um ovário policístico. Né? Então, a síndrome de ovário policístico, que são ciclos anovulatórios e a mulher fica meses sem menstruar. Tá? Então, com essa idade e menstruando de vez em quando, a minha opinião, não tenho exames para ver, não sei, mas é que ela tem um ovário policístico. E não tem menopausa. Se não tem menopausa, pode engravidar. Pode engravidar, sim. Se ela menstrua, de vez em quando ela pode engravidar, sim. Tem que avaliar bem direitinho, Cada né, caso doutora? é um caso. Cada caso é um caso. Gente, eu agradeço muito você que participou do nosso programa com as suas perguntas. Tem outras perguntas que chegaram, não vai dar tempo da gente responder, Pode mandar doutora. pro meu WhatsApp que eu respondo todas. Eu vou deixar aqui, gente, o Instagram, o WhatsApp também? Não, se quiser mandar pro Instagram é mais fácil. Eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Inaê Almeida, @DRA Inaê Almeida, @DRA Inaê Almeida, como você está vendo aí na tela. Como não deu tempo da gente responder todas, pode mandar direct? Pode. Hoje, inclusive, no meu stories tem lá as perguntinhas, pode fazer que eu respondo. Olá, gente, tem caixa de perguntas lá no Instagram da doutora Inaê. Faça suas perguntas lá, por favor, peço perdão e agradeço muito a sua participação. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E a você, doutora, muito obrigada por tantos esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Prazer te conhecer, viu? Prazer, Beijo grande. meu. E a você que esteve com a gente, obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Uma excelente tarde para você. Que Deus abençoe o restante do seu dia. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.